Bem-vindos a mais um Entrecast, mais um episódio animadíssimo. Pela minha voz e pelas minhas atitudes dá pra perceber que é um assunto muito feliz. Massacre! Nossa, por que você bateu palma, cara? Nossa, Desculpa. Garoto Desculpa. Bom, aqui vai ser um pouquinho mais diferente, né, do que costumamos. Sempre trazemos um entrevistado, fazemos algumas perguntas, nos revezamos. Só que a revezação sempre foi só entre nós, os entrevistadores. Aqui estamos com nossos amigos, né? Nossos amigos de curso, nossa rede vizinha. Podem apresentar o programa de vocês, sei lá, como deveria chamar. O nosso grupo é sobre maquiagem e beleza, cabelo, essas coisas. Eu sou a Letícia, eu sou a Clara e é isso. Bom, um probleminha técnico aqui que eu me distraí um pouquinho com barulho de fundo. Nossas parceiras aqui, como elas são criadores de conteúdo como nós vamos ter uma revisação e vamos debater, conversar sobre o assunto mais recente dos massacres, dos atentados terroristas às escolas, porque alguns deles foram mais tentativas, alguns apareceram em colégios com facas, essas coisas. Então foram algumas tentativas, alguns acertos, alguns erros, pessoas foram presas, alguns brincando, etc, etc, etc. Nós vamos debater. Elas vão fazer perguntas pra gente, vão também falar um pouco do ponto de vista delas sobre essas coisas e nós vamos fazer o mesmo. Então, amigo, você começa. Já fiz a introdução. Bom, primeira pergunta assim agora já pra entrar direto no assunto já de cabeça. Um lugar que vocês... O que vocês fariam se, tipo, nesse momento agora entrasse um cara na escola e começasse a matar, tipo, um monte de pessoas? Onde vocês se esconderiam? Para onde vocês correriam? O que vocês fariam? Qual seria a reação de vocês? Sinceramente eu não sei, eu acho que eu iria congelar. Tipo, não teria reação. É uma coisa que a gente não espera. Então, não sei. Eu acho que... Tipo, eu não posso saber a minha reação na hora, né? Mas eu acho que eu tentaria fugir. Porque eu vejo que eu me escondendo ele poderia me achar. Sim. Então, tentaria fugir, sei lá, pular um muro, quebrar uma janela, fazer alguma coisa. Com certeza. Mais alguma pergunta? Só isso. 2 perguntas pra cada um, né? Só isso. As duas responderam, então já vale. Tá bom. Em casos de extremo perigo, vocês falam que não sabem a reação que vocês têm. Sim, porque o ser humano, em caso de extremo perigo, ele libera a adrenalina. A adrenalina pode te dar mais força, mais velocidade, mas também nunca se sabe. Você também pode parar, ter um ataque cardíaco ou passar muito mal depois dessa dose de adrenalina, dependendo de como o seu corpo está preparado para isso. Então, algumas recomendações que eu faço para pessoas em situação de massacre, que eu tenho muita fé de que não vai acontecer aqui nessa escola, porque todo mundo aqui se dá bem, e mesmo que não se dê bem, a gente não chega ao extremo de fazer isso. Aqui também a segurança não diria que seja muito forte, mas também não muito fraca. O ruim é que, se caso acontecesse alguma coisa dessas, aqui não tem muita mobilidade por ser uma escola muito pequena pra gente se esconder ou correr. Também os muros não são muito fáceis de você pular. É uma boa vantagem que também não teria como uma pessoa de fora pular por cima do muro. Mas tem grade. Sim. Aí, em casos assim, seria muito difícil você sair da escola. Provavelmente muitas pessoas iam morrer por causa do tumulto. O portão é grande, mas não seria grande o suficiente para todo mundo sair correndo em desespero junto. Algumas pessoas iam ser, sim, levar um tiro. Iam ser assassinadas, torturadas, esse tipo de coisa que esses caras não gostam só de matar. Em casos, o que eu recomendo é você escolher um lugar bom para se esconder, mas não escolher um lugar muito óbvio, porque eles vão sempre procurar. Eu recomendo lugares que sejam longe da vista e se trancar no banheiro, porque se bem que aquelas portas do banheiro não param uma bala, mas você tem que ter tempo suficiente para chamar a polícia. Primeira coisa que você tem que fazer, ou se você tiver a capacidade de fugir, é você entrar em contato com a polícia no exato momento que você escutar um barulho semelhante a tiro. Coisa que a escola também talvez faça, porque a prioridade deles é a gente.
eles, em vez de pensar, talvez, sua prioridade também, se você tiver que salvar alguém, é você sair para você garantir a sua salvação e depois garantir a da pessoa. Só que nós sendo responsabilidade deles, a primeira coisa que eles têm que fazer é ligar para a polícia e tentar acalmar, ou como a gente tem um guarda, ele acabar entrando em luta corporal com o meliante. No caso aqui, não seria muito fácil também ele conseguir uma arma de fogo, então no máximo seria alguém com uma faca andando por aí. Coisa que um guarda, que eu acredito que tenha treinamento para lidar com esse tipo de coisa. Então, alguma crítica, algum comentário, alguma pergunta de vocês? Crítica não. Pergunta. Eu tenho uma. O que você acha que, tipo assim, levaria uma pessoa a fazer uma coisa dessa? A maioria dos casos, né, como tudo que viraliza no mundo, veio dos Estados Unidos, tudo começou, né, com pessoas sofrendo bullying. Pessoas sofrendo bullying, pessoas sendo criticadas, pessoas com uma vida difícil. Algumas vezes nem é por causa do bullying, ou até eles não sofrem um bullying pesado dentro da escola, mas porque eles sofrem alguma coisa dentro de casa e eles descontam nas outras pessoas. Por exemplo, vamos dizer assim, um exemplo. Eu sofro um abuso psicológico e físico dentro de casa, fico sobrecarregada, eu chego no colégio, alguém dá um chute no meu pé e fala para eu prestar atenção. Isso já pode ser um gatilho para alguém que está com a cabeça carregada começar a vir e querer socar, matar, torturar uma pessoa só para poder tirar todo esse peso. O que eu recomendo é a pessoa buscar ajuda psicológica, mas a maioria das vezes essas pessoas não conseguem perceber que elas precisam de alguma ajuda, ou elas não conseguem ir sozinha buscar essa ajuda. Então, eu recomendo para pessoas próximas, se vocês notarem alguma coisa um pouco mais diferente, vocês têm que comunicar a alguém, algum superior, ou não comunicar se vocês acharem que pode ser alguma coisa menos tão perigosa como e você ficar observando, porque a pessoa pode não ser capaz de fazer uma atrocidade dessa, mas essa pessoa está do mesmo jeito passando por uma dificuldade. Então, algumas pessoas precisam só apenas de um empurrãozinho, então você pode conversar com essa pessoa ou até comunicar mesmo, algum adulto, alguém que você confia, caso você não tenha a coragem ou a força para ajudar essa pessoa sozinha. Então eu sempre estou recomendando você a ficar atenta, porque não é comum. Acredito que as pessoas daqui não acham isso comum, porque eu nunca ouvi falar sobre massacre aqui mais ou menos nessa área. Eu nunca ouvi falar de ataque terrorista, aluno levando faca, esfaqueando algum por aqui. Aqui é realmente um lugar bastante calmo, mas isso não significa que os alunos não tenham problemas mentais, muitos têm. Você acha que jogos podem influenciar a pessoa a fazer isso? Olha só, na minha opinião, jogos já entra num assunto diferente, mas o que eu acredito, jogos não influenciam, mas depende. Você não vai pegar o seu filho de 3 anos e vai deixar ele assistindo uma coisa muito violenta. Isso pode moldar ou mexer com a cabeça dele. Então, sempre procure uma coisa que seja correspondente à idade e maturidade ou percepção ou mentalidade da pessoa. Se, por exemplo, eu pego uma pessoa que é muito influenciável, uma pessoa que tem algum distúrbio, algum problema, e boto ela para assistir horas e horas de um jogo super violento, que simula um massacre de uma escola, que simula alguém matando pessoas, isso vai mexer com o psicológico da pessoa, querendo ou não. Por exemplo, existe uma fase da nossa vida, ainda mais dos adolescentes, em que eles se sentem muito influenciáveis, tanto que a maioria das pessoas que hoje em dia são viciadas, drogadas, eles sempre começam na adolescência. Porque, fulano, experimenta isso aqui. Nossa, que legal, tá todo mundo usando. Você vai ser um de nós, você vai ser uma pessoa legal se você usar isso também. Adolescentes são muito, muito, muito influenciáveis.
você ainda pode dar um jeito no seu filho enquanto ele é pequeno, porque você vai ensinar, não faça isso, isso e isso. O adolescente, ele é rebelde. Se você dizer uma coisa pra ele, você não pode fazer isso porque isso, isso e isso, ele não vai concordar. Ele vai querer quebrar a cara dele sozinho pra ver que aquela coisa é ruim. Tem alguma coisa pra falar? Você praticamente já explicou bastante coisa já sobre essas pessoas que cometem isso, mas uma pergunta também que eu quero fazer pra você. Tipo assim, você falou sobre se esconder no banheiro e tal, tentar sobreviver o máximo possível pra poder pedir ajuda. Tipo assim, um lugar assim que você recomendaria pra se esconder, caso tipo, não dá pra se esconder no banheiro, não dá pra ficar dentro da sala, não dá pra correr. Um lugar assim emergencial que você iria. Eu não sou uma pessoa muito atlética, não, mas eu recomendaria você se esconder em um lugar alto e em algum lugar que tenha uma coisa que pelo menos pudesse atrasar um pouco ou parar a bala que possa vir na sua direção. Por exemplo, essa estrutura não aguentaria, mas seria uma coisa de eu subir em algum lugar e ficar na parte de cima. E quando o atirador ficasse distraído ou alguma coisa assim, eu pulasse, corresse pra fora e fechasse a porta. Isso daria talvez um pouco de tempo pra eu sair, mas não seria o caso daqui, porque essa estrutura não aguentaria e seria muito óbvio uma pessoa ali. Se eu entrasse e olhasse assim, dependendo do nível de percepção dessa pessoa, ela pode me perceber ali em cima da estante de livros, qualquer lugar, seria uma percepção. A nossa sorte é que esse tipo de coisa não acontece aqui, porque se acontecesse, iam ser muitas perdas nessa escola por ela ser extremamente pequena, não ter quase nenhuma... Pra se esconder, não tem. Praticamente o cara já vai entrar e já vai dar ali de cara com todas as corredor. E salas. também não tem como fugir, porque não tem outra saída, é só o portão. E os muros são extremamente altos. Imagina se ele entrasse em uma das salas e ficasse na porta. As janelas têm grade, não tem como a gente pular. Dá pra pular. Ele mataria todo mundo lá dentro. A não ser que um corajoso se enfiasse ali no meio, porque dependendo da sua reação, por exemplo, o cara entra, se você já tá ouvindo os gritos e disparos, a primeira coisa que você pode fazer é ficar do lado da porta. No exato momento que ele entrar, você pega ele de surpresa e você dá uma vantagem para os seus colegas. Tem risco de você morrer fazendo isso. Mas a quantidade de vidas que você poderia ajudar e salvar... né? Isso tem que ter uma coragem imensa para poder fazer isso. E também com nervosismo. Sim. Também tem como. Eu vi um vídeo hoje de um menino falando que dá pra trancar a porta, todo mundo pegar a cadeira quando ele entrar, tacar a cadeira nele. Mas solução, essa porta... porque fugir não tem como, não tem. Se esconder dentro da sala também não tem. O negócio é fazer umas barricadas e todo mundo deitar no chão. Enquanto estiver lá, liga pra polícia. Porque do mesmo jeito que a gente não consegue sair pelas janelas, eles também não podem entrar por causa da grade. Sim. Então, uma das coisas que eu também recomendo é vocês procurarem cursos, algumas coisas sobre defesa pessoal. Porque se você não pode também do mesmo jeito andar armado, não que eu recomende as pessoas andarem armadas, esse tipo de coisa, porque pelo mesmo motivo que pessoas andam armadas que está acontecendo isso. O que eu recomendo é você aprender alguma arte marcial, defesa pessoal, esse tipo de coisa, porque caso você esteja próximo demais do atirador, você pode fazer alguma coisa. Você tem mais vantagem da proximidade. Sim. Agora depende quem tem a maior velocidade de reação. Uma coisa de vocês? Algum comentário? Alguma pergunta? Não também não. Alguma coisa? Tem pergunta? Acho que já tá bom. Porque já tá aqui dando 14 minutos. Vamos fazer alguns cortes. Já, muita coisa. Puxa. Debatemos bastante aqui. Na verdade, eu falei muito. Então, tipo assim, ela praticamente explicou tudo. Não tem mais como entrar mais nesse assunto, tá ligado? Então, é isso. Caso você tenha algum medo, alguma dúvida, você pode falar nos comentários com a gente. E também sugestões de perguntas e vídeos, temas para os nossos próximos debates e próximas entrevistas. Muito obrigado por assistir. Se inscreva e deixa um like aí pra gente. E não esqueçam também de passar no Instagram dessas meninas. Elas arrasam na maquiagem, no cabelo e tudo que em questão de beleza. Então, muito obrigado por assistirem. Tchau, tchau.